Olá pessoal, desejo que todos vocês estejam bem. Se você estiver acessando agora pelo Instagram, ou talvez você está aí já ao vivo conosco, ou você vai estar acessando pelo YouTube, seja bem-vindo, agradeço por você estar conosco. Estamos retomando aí os nossos diálogos Mira e Vai do ano de 2021, em um momento que a gente achava que a pandemia estaria completamente diferente, estaríamos em um ano completamente diferente, e a gente está aí fazendo uma análise sobre um ano depois. As pessoas que eu vou estar trazendo para conversar comigo aqui durante esse período vão ser alguns líderes religiosos e alguns representantes de outras religiões que há um ano atrás estavam comigo nesse mesmo mês de maio, só que de 2020, analisando ali o início da pandemia, o processo da pandemia, como que foi. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem por aqui. E a gente vai estar conversando com esses líderes e avaliando o que aconteceu nesse um ano depois. E você que vai continuar conosco aqui, eu já jogo a pergunta para você. E aí, um ano depois, o que aconteceu na sua vida nesse um ano depois? Como que você está se sentindo? Como que você está trabalhando esse cenário até pior da pandemia agora no Brasil? Eu daqui a pouco vou fazer meus comentários, quem já me conhece sabe que eu sou sem filtro e foi muito difícil para mim. Eu tô realmente nostálgico, avaliando tanta coisa um ano, muita coisa acontecendo. E o nosso convidado já chegou, deixa eu trazê-lo aqui. Tá. Diego Nacho. Uhul! Ai, Ó, hoje tem que gente. ficar com essa. Gente, Então, 17 de maio, né? gente, a pessoa é aparecida, né? Ô, meu, eu tô com tanta fome, mas é qualquer coisa como uma banana aqui no meio da live. Uai, não tem um cuscuzinho aí não? Só quando acabar, né? Se eu fosse falar aqui com cuscuz na boca, eu ia me entalar aqui, não Ah, prestar, não. a frigideira tá tudo lá atrás, já pode fazer um ovo mexido para comer cuscuz. Então, seja bem-vindo à minha cozinha. Você sabe que nesse um ano eu tive que transformar a minha cozinha, né? Agora no meu ambiente de trabalho, né? E hoje, né, como 17 de maio, então eu gostaria de ficar aqui com a bandeira, com a nossa bandeira, né? Você sabe, né, que eu não sou nada convencional. Você avisou já pro povo aí que vai assistir a gente? A gente vai avisar isso agora. Alan, boa noite, meu querido. Eu estava agora há pouco assistindo. Peraí que travou. Travou Pronto, legal. Fala. melhorou? Melhorou? Melhorou. Eu estava ouvindo o nosso ao vivo do ano passado. Exatamente, Alan, amanhã, dia 18, completa um ano que a gente conversou. Olha aí. Quantas mudanças, ó. Caçarolas, cozinha, né? Ai, ai. Eu estou com a barba de Arão. Aqui no Ceará tem um time que é igual a tua barba, o Ceará, é preto e branco. Viesse pra cá fazer oi. O pessoal vai pensar que tu tava torcendo. Pessoal, vamos lá. Olha só, esse aí é o nosso convidado, o apóstolo Alan. Ele é líder da igreja Filhos da Luz, em Fortaleza, capital do Ceará, terra linda, terra da luz, terra que eu estou morrendo de saudade, que eu não vejo a hora de poder viajar. Ai, gente, enfim. Eu estava falando com o pessoal e agora eu tenho que falar no futuro, né, gente? Porque hoje, Sim. essa semana passada, nós começamos a fazer a nossa mudança para o YouTube. Então, esse ao vivo aqui, amanhã de manhã já vai estar disponibilizado. Esse ao vivo já vai estar disponibilizado no YouTube amanhã. Se você ainda não se inscreveu no Uhum. nosso canais lá, passa pela nossa biografia aqui do Instagram, que os links estão lá. E eu aguardo o seu apoio lá com a gente. Alan, bora lá. Um ano se passou, um ano depois, e eu falo para você que, para mim, Jean,
esse início de ano foi mais difícil ainda do que o ano passado. Eu estou me sentindo como se eu não tivesse saído de 2021. E 20. 2020. E 20. E Sim. 20, é como se eu não tivesse saído. É como se eu tivesse ainda. Olha, Alexandre, meu querido, amado amigo, irmão, saudades. É como se eu não tivesse saído de 2020. As coisas não mudaram, ou então só pioraram, enfim. Pessoal, a gente vai fazer aqui, a gente vai trocar umas ideias com o Alan, a gente tem um roteiro para seguir, mas as pessoas que nos acompanharem aqui durante o ao vivo, fiquem livres para você mandarem perguntas. Se a pergunta estiver dentro do contexto da nossa conversa, a gente lança aqui agora. Se não, eu vou pegar uns 5 minutos finais do ao vivo e a gente vai fechar com essas perguntas lá para o final, tá? O meu perfil ele não está Ok. liberado para fazer mais de 1 hora. Eu estou penalizado pelo Instagram, então é somente 59 minutos que a gente vai ter o nosso ao vivo aqui. Não vou abrir um segundo ao vivo, é só esse, direto, papo reto, mira e vai. Alan, um Tem ano certeza que não vai abrir o depois, segundo? Se fosse você pensar. 1 ano depois, Alan, como que está sendo o início de 2021 para você? E eu não queria muito que você falasse sobre as perdas, porque a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Mas, Tá. assim, da mesma forma do ano passado, sem ser o Alan líder, sem ser o Alan apóstolo, mas sim o Alan pessoa, o ser humano Alan. Como que foi Certo. esse início de 2021 para você? Bom, primeiramente, boa noite, né, a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Obrigado, Jean. Há exato, né, um ano, né, amanhã completa um ano da nossa conversa, né, Um ano. e nós colocávamos, né, sobre nos adaptar e jamais imaginaríamos que íamos passar mais de um ano, né? Acho que a nossa expectativa quando a gente começou a conversar, eu acredito que seria passar alguns meses apenas, né? E assim, primeiro eu quero dizer que essa blusa é muito bonita, guarde ela para mim quando for aí, eu quero, viu? Era para estar com a camisa da gente, mas tudo bem, dessa vez passa. Mas Então, ó, tem tudo a ver. Peguei. respondendo, respondendo a sua pergunta, assim, para mim, assim, como Alan, como pessoa, né, como CPF, foi um tanto difícil, né, esse começo de 2021, porque, assim, ainda em 2020, não sei em Brasília nem nos outros lugares, mas aqui em Fortaleza, a gente teve esse primeiro momento de lockdown total, né, a gente passou alguns meses, mas aí nós começamos, ao final do ano, começou a flexibilizar. E com essa flexibilização, a gente foi criando uma expectativa, né? A gente foi criando a expectativa que estava tudo bem, que as coisas iam voltar. E nós começamos a voltar, né? Assim, eu particularmente voltei a algumas aulas, né? Terapias, né? E algumas coisas que estavam fazendo muito bem. E aí, de repente, assim, né? Nós fomos tomados assim por assalto de novo e pá, fecha tudo, né? Só que dessa vez diferente, porque em 2020 a gente foi de forma gradativa, né? Mesmo que, claro, ao primeiro momento, se a gente tivesse feito isso de tomada de assalto, acho que muita coisa teria melhorado. Mas como a gente foi, né, meio que se comportando, pelo menos algumas pessoas não, mas eu sim, né? Então a gente foi começando a se acostumar e de repente a gente foi tomado de assalto de novo e esse processo assim de você estar construindo algo de algo ruim, isso dá uma sensação de impotência, isso dá uma sensação de frustração muito grande. Então eu creio que foi isso, né? Então essa sensação eu poderia dizer que foi frustrante esse começo de ano, porque acabou frustrando um pouco. Então foi necessário hoje não mais, né? Agora no mês de maio assim eu já estou conseguindo lidar com algumas coisas, mas alguns meses atrás foram muito difíceis. Foi muito difícil para mim. Eu acredito que a palavra é essa mesma, frustrante. Assim, eu vou fazer um comentário aqui. Eu tava assim, as pessoas me perguntavam pelo inbox, mandavam mensagem, perguntavam, Jean, e aí? Você vai voltar a fazer os ao vivo, vai voltar a trabalhar nas redes? Gente, eu tava sem ânimo
algum, era ânimo zero. Veio a morte do Paulo Gustavo, há 2 semanas atrás aí. Semana passada, se não me engano, foi isso? Amanhã faz 2 semanas. Exatamente. Aí me deixou mais para baixo ainda. E pessoas queridas, próximas da gente, também foram pegas pela Covid, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu falando, meu Deus do céu, que coisa mais absurda. Mas eu realmente respirei fundo. Reafirmo que o meu cuidado com a minha vida espiritual foi o que me deu equilíbrio, novamente, para poder aguentar mais esse ano. Esse cantinho que você conhece muito bem, que você já vivenciou aqui em casa, então você conhece esse cantinho. Esse cantinho aqui a gente ora bastante, busca a Deus, e foi o que me reanimou para poder fazer esse trabalho. E quando eu pensei, eu falei, cara, acho que eu vou convidar todo mundo de novo um ano atrás, para saber como que tá. E eu tenho acompanhado todos vocês que passaram por aqui, né? E eu vi que vocês estavam trabalhando. E a palavra que o Alan falou é realmente frustrante. Você que está nos acompanhando aqui agora, você que está nos vendo gravado pelo YouTube, coloca nos comentários como que foi o início do ano de 2021 para vocês. Joga nos comentários para a gente poder ler aqui agora no ao vivo e depois a gente interagindo aí no YouTube como que vai ser. Tem muita gente mandando beijo, Alan, aí pela gente. Tá. Eu tô começando a ver aqui meus filhos. A Érica tá falando para você levantar a bandeira, pai. Levanta a bandeira, pai. Queria colocar ela com fone de fundo. Então, né, gente, eu trouxe a bandeira, né? Eu sei que o tema não é esse, mas como hoje, pode falar, 17 de maio, dia... Então, para quem não está entendendo, né, o porquê que eu trouxe a bandeira hoje, eu estava nesse instante falando, né, com algumas pessoas, e eu estava dizendo para eles assim, que hoje é um dia de muita militância, né? Então, hoje foi um dia muito intenso para mim, um dia de muitas lembranças, mas é um dia também de provar nossa resistência. Então, para quem não está entendendo, para quem não sabe, que não está acompanhando, há 31 anos atrás, né, em 1990, a OMS tirou, né, do rol, né, de doenças a homossexualidade. Então, essa data ficou marcada como uma data de luta, né, contra qualquer tipo, né, de homofobia, né, seja homofobia, LGBTfobia, bifobia. Então, assim, é a nossa luta, né? Só para poder falar sobre isso, para poder finalizar, hoje eu amanheci me lembrando, Jean, de uma frase que eu escutei de uma parente minha, né, alguns anos atrás, e ela falou para mim assim, tudo bem ser o que você é, mas tinha que aparecer, tinha que postar, né, por que você não vai para uma igreja e fica lá atrás mesmo? Você não precisa mostrar, você não precisa dizer para ninguém. Então eu nunca esqueci disso, né? E eu acho que esse dia é tão relevante porque é falar exatamente isso. Nós existimos, resistimos e reexistimos, né? Total. Então... Gente, para vocês que talvez estão me conhecendo pela primeira vez, o meu perfil ele é aberto, não tem necessidade de você me seguir. Segue se você gostar do conteúdo. Mas aqui no meu story no Instagram, nós postamos os links dos ao vivos que nós fizemos na Semana do Orgulho LGBT de 2020. Nós postamos 3 ao vivos, os links. Nós conversamos com pessoas bem legais sobre 3 temas dentro do cenário LGBT. Política, direito e fundamentalismo religioso, com 3 filmes. Amor por Direito, Milk e Orações para Bob. Se você tiver interesse, passa pelo story aqui depois, vai estar os links. E também todo esse conteúdo foi jogado no YouTube, também está no YouTube. Mas bora lá. Alan, o Alexandre colocou aí agora, eu e ele, nós tivemos Covid em janeiro, passamos o ano de 2020 cuidados dentro de casa, e em janeiro... Exatamente, eu até gravei a data, dia 17 de janeiro foi o dia que eu, Jean, tive os primeiros sintomas. E uma semana depois foi o Alexandre. E em janeiro desse ano a gente detectou positivo. Graças a Deus só foram sequelas leves, mas até agora a gente está com a síndrome da fadiga crônica. Isso é uma sequela que fica
nas pessoas, a gente leu muito sobre isso, então a gente está com essa sequela, a síndrome da fadiga crônica. Qualquer tipo de esforço mínimo que a gente faça, falar agora aqui nesse ao vivo, me deixa fadigado e cansado. É muito sério, mas graças a Deus não precisamos de internação, não ficamos em UTI. Para eu introduzir a pergunta para o Alan, gente, sobre perdas e ganhos. Hã? Voltou? Agora voltou. Voltou? Então, para introduzir a pergunta para o Alan, eu preciso sobre perdas e ganhos, e a gente imaginar se vai ter ganhos num cenário desse, mas teve ganhos sim em alguns sentidos. Sim, teve sim. Sim. Eu visitei uma pessoa próxima em março do ano passado, estava no início da pandemia, e essa pessoa era uma negacionista. Acredito que hoje não seja mais negacionista. E essa pessoa chegou para mim e falou assim: você conhece alguém que tem essa doença? Você conhece alguém que morreu dessa doença? E 2 meses depois dessa conversa, o Brasil atingia 50 mil mortes de Covid. Hoje, nós estamos com 436 mil mortes por Covid. E Alan, e nós sabemos, né? Eu senti, vocês de Fortaleza sentiram muito mais. Vocês tiveram 2 perdas, assim, pelo menos as que eu acompanhei, né? Foram 2 perdas muito próximas da família Filhos da Luz. E eu queria que você me respondesse isso, Alan. E aí, da forma que você quiser falar, fica na liberdade. Como que foram essas perdas? E será que teve algum ganho nesse período que vocês vivenciaram? Essas perdas foram muito difíceis, né? Assim, nenhuma perda é fácil. Nenhuma perda, né? E o fato, né, nós já tínhamos perdido pessoas, né, parentes dos nossos filhos em 2020. E 2021, né, assim, para quem não sabe, não está acompanhando, eu perdi, né, para a Covid, o meu amigo, assim, quando todos se foram, ele foi o único que ficou. Então, era uma amizade de mais de 20 anos, né? Então, com quem eu dividi muita coisa, inclusive você e o Alexandre conheceram. E também, né, ele internou e 2 dias depois a nossa filha Karine, né, pastora da nossa igreja, também internou. E aí começou toda uma batalha, né, em busca de leito, né, toda essa situação que o Brasil enfrentou. Então, nós começamos uma batalha. Eles foram um pouco favorecidos pela questão da idade, né? Então, ele tinha 39 anos, né? E ela 44. Então, eles foram meio que favorecidos por isso. E ele veio, né, a falecer no dia, né, do dia 22 para o dia 23, e ela faleceu do dia 24 para o dia 25. Então, assim, eu estava chegando, eu cheguei do velório dele, né, que foi eu que organizei tudo, e aí quando eu cheguei em casa, que eu tomei um banho, que eu descansei, assim, que eu deitei na cama, o telefone tocou, e eu já precisei voltar para o mesmo hospital, porque eles estavam internados no hospital de campanha, né, aqui, e para poder fazer todo o procedimento novamente. Então, assim, eu vim sentir, né, isso depois, assim, parece que o sangue não tinha esfriado ainda. Então, assim, foram dias bem difíceis, né, isso abalou bastante a minha estrutura emocional. E aí depois a gente veio trazendo alguns ganhos, alguns aprendizados com isso. Eu tirei uma grande lição, assim, a dor da partida, ao mesmo tempo, fez com que naquele momento, eu não tivesse nenhum tipo de remorso, né? Eu vi muitas pessoas nesse período com muito remorso. Se eu tivesse aproveitado mais, se eu tivesse... E com eles dois, assim, eu mantinha um contato muito intenso, eles eram muito intensos, então eu tinha, antes dele testar positivo para o Covid,
nós tínhamos tido uma conversa, nós tínhamos tomado um café, a gente tinha conversado sobre planos, né, sobre banda, né, ele estava retornando para o Ministério de Adoração, do projeto, a gente conversou, né, eu cheguei a levar algumas máscaras, álcool em gel, essas coisas, né, e com carinho a gente falava todo dia. Então, eu vim realmente sentir dias depois, assim, quando meio que eu fui sentindo falta de comentários nos stories, comentários nas mensagens. Então, foi muito difícil agora o aniversário de 8 anos, a live, assim, me deu um nó na garganta quando eu fui gravar, porque eu olhei como se tivesse sentido falta. Então, mesmo acompanhando todo o processo, né, de internação, eu tive acompanhando tudo, né, não diretamente, porque a gente não podia, mas era eu que ficava em contato com os parentes, resolvendo. Mesmo assim, ainda foi difícil. Passou mais de um mês, assim, para que eu pudesse começar. Eu fazia as escalas, eu ainda estava na mesma rotina, né, naquela rotina de mandar bom dia, de falar. Eu fiquei com os telefones deles dois, administrando por um mês a página deles, e às vezes eu me assustava, porque eu postava alguma coisa deles, e quando eu voltava para o meu celular, me dava aquele susto, e eu falei, nossa, o Paulo, a Karine postaram alguma coisa, e aí fui eu mesmo que estou administrando, então meio que, aí eu caía no choro, aí ria, sabe, disso, e aí foi mais ou menos daí que eu fui tirando forças, assim, porque eu sempre parava e dizia assim, se o Paulo estivesse aqui, o Paulo tava dizendo, esse viado não para de chorar, viado, pelo amor de Deus. Então, era muita cara dele, né, falar isso. E aí, às vezes eu começava a chorar e começava a rir, porque eu começava a chorar, quando eu começava a chorar, parecia que eu tava ouvindo a voz dele, assim, bicha, pelo amor de Deus, bicha, para de chorar, essa bicha vai se acabar em lágrimas, né? E aí, quando às vezes me bate uma tristeza assim, eu tô lá lembrando da minha filha Karine, né? Falando, né, os meninos sabem aqui, convido com ela, que ela falava muito, seu gostoso, vai, bonitão. E aí ela tinha muitos negócios, né? Ela era muito elétrica e colocava muito para cima. Ela adorava quando eu postava alguma coisa que eu tava, alguma aula de dança ou alguma aula na academia, né? Porque ela acompanhou um processo terapêutico que eu passei e atividade física e terapia. E aí tá travando. Tá me ouvindo? Agora voltou. Tá. Tá me ouvindo agora? É porque acho que desconectou aqui alguma coisa. Peraí, deixa eu. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Mas tá dando eco pro pessoal, não, né? Porque acho que desconectou Não, tá... aqui alguma coisa aqui do fone. Não, tá direitinho agora. Tá. E aí, tá, eu vou só testar de novo aqui, tá? Porque deu uma queda aqui na coisa. Me escuta? Escuto. Alô? Escuto. Então, e aí o ganho veio daí, né? Porque a gente não sabe quanto tempo nós temos, nós não sabemos as oportunidades que a gente passa, e eu tirei essa lição, e eu pensei exatamente isso. Eu falei, poxa, essa é a lição, sabe? Quando você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer logo, sabe? É aquela história. Eu escutei a Mônica Martelli falando do Paulo Gustavo, e ela disse assim, o Paulo Gustavo era do tipo, se ele gostasse de um casaco, ele entrava na loja, ele comprava, ele já vestia o casaco, ele já saía com o casaco, ele não esperava, né, a chegar àquela data especial. E aí, depois de uns 15 dias, aí, muito mal, nós começamos uma campanha aqui em Fortaleza, chamada Luz no Lar, né, em cima disso, em cima desse pensamento, né, de não deixar para amanhã,
Espera só um pouquinho. Antes de você entrar na campanha, deixa eu tecer um comentário sobre a Karine, porque eu Tá. preciso registrar aqui o meu carinho por ela. Eu me lembro uma vez, como que eu a conheci? Ela se conectou por meio de você até a minha pessoa, Sim. e eu fiz um post de um louvor da Betel e eu gravei a parte do chorus da música, né? E eu coloquei, gente, esse coro me faz parar o carro no meio do trânsito para adorar a Deus. E ela, ó, fico até arrepiado, fico emocionado lembrando dela. Ela entrou em contato comigo e falou assim: Ô presbítero, manda o link dessa música pra mim. Ô, gente, tô emocionado, desculpa. Manda esse link dessa música pra mim. E o meu contato com ela foi nesse sentido, de adoração, do louvor, do Sim. jardim que ela estava cuidando, das plantinhas da casa dela, Sim. não é? Nossa, eu conversava muito com ela pelo WhatsApp, mas aí depois ela virou pastora, ficou muito ocupada e não me deu mais atenção. Então, Mas minha Alan, filha, minha filha é muito especial. Muito, muito, muito. muito mesmo, um Deixou, amor de pessoa. deixou, E aqui fica esse meu ela, registro. a E aqui, Karine era uma pessoa tão intensa que chegou a ser imagina. meteórica, né? Eu tenho É certeza, isso que eu resumo ela. se eu tivesse convivido com ela pessoalmente, a gente ia ser muito the best friend um do outro, com Ah, tá, certeza. ia bater de testa mesmo, porque no 330 aí, Olha né? só, Alan, com essas perdas, esses ganhos que a gente estava falando, aí entra o foco do nosso papo. A espiritualidade, mais uma vez, a fé, a sua crença, como que tudo isso ajudou? E aí você pode continuar no que você estava falando do projeto que vocês fizeram, mas eu queria muito saber como que toda essa parte da espiritualidade, ela conseguiu te ajudar nesse processo todo. Então, a questão da fé, né? Então, assim, o fato de com a partida, né, dos dois, eu digo assim que foi uma partida que impactou muito toda a igreja. Então, assim, nós não estávamos ali dando força para um membro que perdeu um parente. Ali nós estávamos nos apoiando um no outro, né, porque era o que nós tínhamos naquele momento. Então, assim, quem estava mais forte sustentava. Então, tinha dias que um estava mais forte e segurava a barra do outro. Então, a gente estava, né, trabalhando muito nisso. Eu tive muitos momentos de solitude nesse processo de perda. Né? Tinha gente que já não aguentava mais ver minhas postagens, porque batia realmente uma saudade muito grande. Mas assim, o que ninguém entendia é porque eu tinha apesar dos dois não terem convivido, nós tínhamos o mesmo papo. Então, assim, antes deles partirem, nós tivemos o mesmo assunto, falando do mesmo assunto. Então, a gente falou muito sobre Abacuque, né, sobre Abacuque 3, todavia me alegrarei, foi a última pregação do Paulo, né, que ficou gravada, e nós tínhamos muita conversa sobre o céu, a gente falava muito sobre isso, a gente falava muito do projeto, a gente acreditava muito, né, nessa vida pós-morte e tal. E a gente conversava, e foi muito interessante que antes deles partirem, né, sempre fica algum assunto. E a última conversa pessoal, né, que eu tive, eu cheguei na casa do Paulo e ele falou para mim assim, nego, ele chamava de nego, assim, nego, deita aqui. E eu deitei, né, do lado, para quem não sabia, assim, o Paulo era mais que um amigo, é um irmão, e eu deitei do lado dele e ele chorou, e ele falava muito da saudade da tia Marina, que é a mãe dele, e aí nós começamos a conversar sobre isso, e aí nós entramos no assunto religiosidade. E aí foi interessante que naquela semana também eu tinha tido uma conversa com a Karine sobre esse convite de Deus, né, para essa quebra de paradigmas religiosos, assim, que Deus estava me levando. Eu compartilhei com eles que essa pandemia, Deus estava me levando a um processo de redenção, onde eu estava sendo convidado pelo Espírito Santo a quebrar vários paradigmas, né, e principalmente religiosos. Eu me vi ainda
ainda muito arraigado, muito cheio de raízes religiosas, ligado em muita questão de doutrina humana. E eu tinha conversado com eles dois sobre esses dois assuntos. E a gente foi falando da imensidão do amor, da inclusão. E aí, quando eles partiram, primeiro veio o questionamento com Deus, né? Porque eu tinha uma aliança entre ele e Paulo. Isso lá atrás, quando nós fomos ungidos juntos, né? Ele foi ungido a missionário, foi ungido a pastor, eu só tinha 22 anos, e ele tinha 24. Então, assim, nós fomos ungidos juntos. Então, a gente fez uma aliança, e a gente falou, né, que nós éramos Davi e Jonatas, e quem Deus guardasse primeiro ia ficar responsável por cuidar da família do outro. Mas quando eu propus essa aliança, eu tinha certeza que eu ia primeiro do que ele. Então, veio tudo isso à tona, sabe? E aí, com isso, me veio aquela certeza de que o apóstolo Tiago fala sobre a nossa vida ser um sopro. E aí nós começamos a fazer alguns trabalhos sobre isso. Então, com a partida da Karine, nós abrimos a nossa visão para cuidar um pouco mais de nós e de quem a gente ama. Porque a gente não sabe qual é a última vez que a gente vai ver, a gente não sabe qual é a última vez que a gente vai abraçar. Né? E é como eu falei para você, assim... Pode ficar, amigo. Sinta-se abraçado. Meu Deus, eu já comi uma banana. Não vai engasgar com a banana, menino, no meio do ao vivo, pela misericórdia. Ah, Jesus. Então, quando o processo aconteceu da despedida, né, que essa é a parte mais dolorosa, poder despedir, sabe? Eu tentei gravar, eu tive que fazer vídeos, eu fiz uma chamada de vídeo ao vivo. O Paulo, ele tinha mais de 10 mil seguidores, né? O pessoal veio muito em cima de mim, Karine, a família dela não era daqui, então eu precisei fazer essa chamada de vídeo e mostrar tudo isso. E aí, quando eu voltei para casa, eu só agradeci ao Senhor e eu disse, Deus, obrigado por essa passagem meteórica deles. E obrigado ainda por eu não ter ficado com nenhuma dívida, por eu ter abraçado, por eu ter rasgado mesmo, porque você me conhece, eu sou uma pessoa extremamente intensa, sou exagerado, e eu sou muito cobrado por causa disso. Então, assim, como eu sou muito exagerado na minha intensidade, então as pessoas não estão acostumadas a lidar com pessoas intensas, principalmente se essas pessoas estão numa posição religiosa. Então você acaba sendo muito cobrado, uma postura, né? Mesmo você sendo um baitola, mesmo você sendo um viado, mesmo você sendo um LGBT, né? E eu tô falando assim que para quem não é da região sabe disso, mas assim, mesmo disso parece que você tem que ter aquela postura mais parecida com aquela postura heteronormativa, né? De um pastor e tal. Então, assim, né? Se o pastor é mais sarado, mais malhado, o pessoal já sente falta, porque é acostumado com aquele pastor barrigudo, né, mais velho. Então, vem uma carga e vem um peso muito grande. Então, as pessoas não estão acostumadas muito. Então, quando eles partiram, eu falei, Deus, eu tenho certeza de que eu preciso ser intenso, eu preciso ser eu o tempo todo. Então, eu peguei isso e trouxe isso para a igreja. E a gente começou várias campanhas online. A gente começou uma campanha com aquela música da Gal, né, da Gal e do Tim Maia, né? Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito. Então a gente começou aquela campanha, falou, eu preciso te falar. A gente começou a fazer campanha de chamada de vídeo, né? Chamada de vídeo, ligação para parentes, para tudo. Começamos a trabalhar sobre as pessoas que estavam guardando ressentimento, que a gente estava vivendo um momento que a gente não sabe se amanhã a gente iria conseguir ver novamente essas pessoas. E aí surgiu uma campanha chamada Luz no Lar, né? Por isso que eu estou aqui nesse cenário hoje, é o meu cenário da Luz no Lar, é a minha cozinha, da minha casa. Então daqui a gente vai gravando tudo, a nossa página do Instagram, para quem quiser seguir, @IAFL Fortaleza. A gente começou a dar várias dicas de como se preparar na academia, na pandemia, perdão, dica de exercício em casa,
E a gente foi dando dica de livro, dica de série, e a gente começou um processo de live, de cultos online, né, de tudo. Sábado agora que vem a gente vai estar fazendo uma live que eu acredito que, né, Alexandre não pode perder. Viu? Eu Alexandre foi top. acabei, antes de eu entrar no ao vivo, eu vi do Recordar é Viver. Recordar é viver. Viu? Vai ter muita Chile Carvalhais, Laurier, Cícero Nogueira. Ih, menino. Ele vai, com certeza ele vai assistir e vai interagir com vocês. Ah, com toda certeza. E aí, então, assim, isso foi dando força. E o mais interessante, gente, que qual foi o ganho, né? Existem perdas que aproximam a gente. E aí, eu senti muito a nossa comunidade mais próxima, né? Nós sentimos as pessoas mais próximas e isso foi de certa forma um ganho, né? A gente acabou dia de 1º de maio a gente fez uma live, fizemos 8 horas de live para comemorar os 8 anos e assim eu estava num estado assim de êxtase, eu não sei nem explicar qual era a sensação que eu estava, porque a gente estava no meio de uma live, só estavam as pessoas que estavam trabalhando. E foi uma das festas, né? Foi uma das melhores festas que eu já fiz na igreja. Então, eu creio que o ganho que eu estou tendo com essas perdas, com esse isolamento, além de olhar, né, para si, como eu falei na live passada, é essa possibilidade também de olhar para o outro, acima de tudo o humano. Né? Antes da pandemia, meados de 2019, eu adotei, né, eu comecei a adotar, a gente começou a trabalhar uma metanoia, Deus começou a mudar, me mudar completamente, e essa metanoia que a gente começou me levou a uma postura mais humanista, mais humanitária, e essa minha postura humanista, humanitária, me rendeu muitas perdas. Muitas pessoas não quiseram mais andar comigo, muitas pessoas, mas mal eu sabia que essa postura lá atrás, né, inclusive quem esteve comigo em 2019 vai lembrar que a gente começou a fazer um trabalho online, a gente começou a fazer células online, acompanhamento online com as pessoas. Eu comecei a desenvolver os aplicativos, eu comecei a colocar a igreja para a gente ir para o Google Meet, para o Zoom, isso antes da pandemia, Então, assim, Deus levou a gente muito para ser vanguardista, né? Então, e o pessoal não estava entendendo isso. E eu agradeço a Deus por 2019 ele ter começado a me preparar dentro dessa visão mais humanitária, essa teologia mais humanista, né? Porque antes de começar a estudar sobre a psicologia humanista, eu já estava estudando sobre a teologia de Jesus. E a teologia de Jesus é completamente humanista. Jesus foi o homem mais humano que eu já vi. E aí, em 2019, eu comecei a bater na tecla que a gente precisava humanizar a espiritualidade. Né? Tava na hora da gente humanizar a espiritualidade. E, assim, é muito complicado você ser pioneiro já, porque você apanha muito. Porque primeiro a galera vai te criticar pra caramba, e depois vão te copiar, porque vai ver que deu certo. Alan, é muito engraçado isso que você está falando, e assistindo ao vivo, o nosso ao vivo de um ano atrás, você fez um comentário que foi muito engraçado. E eu até anotei para replicar aqui. Você falou assim: Deus deu um reset na humanidade. E a gente riu na hora que você falou isso. E eu falei assim: repete de novo. E você falou: Deus deu um reset na humanidade. Só que, aquela época, nós não estávamos preparados para essa avalanche de coisa que aconteceu ao longo de 2020. Esse início eu tenho um pensamento sobre isso, viu? eu vou te perguntar. Essa introdução de 2021 que não foi fácil, não está sendo fácil para ninguém. E aí, a gente entra novamente na pergunta. Alan, um ano depois, as pessoas
E a gente tem esse pensamento, pessoal, de um aprendizado individual, e o Alan falou um pouco do que ele vivenciou, desse aprendizado individual, e tem um aprendizado coletivo. Um depende do outro e o outro é independente do outro. É meio complexo, Sim. mas é desse jeito. E aí, Alan, eu quero perguntar para você, nesse contexto todo, e replicando a tua frase, você acredita que as pessoas estão aprendendo alguma coisa, tanto individual Olha, como no coletivo? eu vou te responder com uma das coisas que eu tenho mais falado nos últimos meses aqui em Fortaleza. Assim, aqui em Fortaleza não, para a nossa igreja, porque hoje a nossa igreja é online. Tem pessoas do Brasil todo congregando com a gente. E eu tenho falado muito para os líderes, ó. Falei, gente, vamos orar e vamos fazer a lição de casa direitinho para a gente não ter que repetir de ano de novo, porque eu não aguento repetir o terceiro ano. Então, assim, a minha visão é essa. A minha visão é que quando o aluno não aprende, ele repete. Então eu creio que nós estamos passando pela segunda onda. Fiquei muito assustado esses dias, porque fiquei sabendo que pessoas aí alguns estudiosos estão falando de uma terceira onda, e isso já me entristeceu bastante o coração, porque independente, vamos tirar um pouco da espiritualidade agora e vamos pensar de uma forma racional, né? Então, assim, vamos pensar racionalmente agora. Racionalmente, se a gente tivesse aprendido uma lição, e aí eu digo desde o nível do governo, e aqui eu não quero entrar em questões políticas, porque é muito fácil eu chegar e só, né, meter a sola aqui no governo, que não fez isso, aquilo, outro, mas eu não tomo nenhum cuidado, eu não sigo nenhuma regra. Então é muito complicado a gente levantar essa bandeira, sabendo, obviamente, né, quem me conhece sabe muito bem qual é a minha postura política, né, fora Bolsonaro, completamente. Né. Primeiramente, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, depois, Alexandre, eu falo fora Bolsonaro, que é para poder o povo não achar que eu estou, né, sendo... Mas, assim, o que eu quero dizer é que nós estamos repetindo lição, nós estamos voltando é uma segunda onda, porque a gente não se comportou na primeira. Então, eu falei, Deus está dando reset no mundo. E quando eu falei isso para você, eu já tinha medo. Né? A Assis está aqui na live, vi que ele entrou, e o Assis é uma das pessoas que está muito perto de mim, por causa das ações, né? Porque a gente não parou a ação social, que inclusive eu Abraço, Assis, para você, meu querido. Um abraço, Assis. Mas, assim, o que eu queria dizer para você é que, sabe o que é interessante? É que, de forma racional, eu tenho receio que a gente entre na outra coisa, porque, gente, é incrível como a gente vê muita questão. Tudo, eu estou falando de tudo. Eu estou falando desde do tiozinho lá que não acredita na vacina, estou falando do cara lá que acha que é bobagem usar máscara, eu estou falando de toda a vergonha que nós estamos passando pela questão do que nós somos assaltados aí, pela questão das vacinas. Então, assim, é um conjunto. Então, há uma preocupação, sim, né? E Deus deu um reset no mundo, a gente reiniciou, algumas pessoas entenderam o processo, outras não entenderam, resetar de novo, né? Então, assim, eu estou te falando isso, eu posso falar daquilo que está realmente a um palmo do meu nariz, porque isso eu tenho um controle, né? Então, assim, eu acho que começa daí, Então, eu digo uma coisa para você, assim, eu convivo numa casa, assim, no meio de uma família, na minha rua moram alguns parentes, e eles não acreditavam nisso, então passaram muito ano 2020 sem priorizar a questão da máscara, né? Algumas pessoas da nossa família começaram a adoecer, e eu não sei se você sabe, mas eu perdi o Paulo, né, num dia, um dia e meio depois a Karine, e 3 dias depois foi meu primo, né? Então, em uma semana,
eu perdi 3 pessoas. E aí, quando começou a vir um baque, e aí todo mundo sabe que a minha família é uma família muito religiosa, e aí começou os líderes aqui no Ceará, os líderes religiosos começaram a partir por causa de Covid, aí a igreja começou a... Né? E aí a igreja começou a usar máscara, o pessoal começou a ir para dentro de casa para fazer o culto online. Estou falando da realidade aqui do meu estado, não sei aí qual a sua realidade. Tá? Então, quem estiver ouvindo, não se ofenda, porque eu estou falando daquilo que está mais Alan, próximo de mim. Oi. deixa eu aproveitar rapidinho, desativar os comentários. Faz uma pose bonita aí para a gente poder registrar esse momento. Deixa eu Tá. abrir aqui mais. Isso. São 5 segundos, estalta. 5 segundos Tá. paradinho, vai lá. 1, 2, 3 e... Perfeito. Alan, o engraçado... Eu esqueci que não estava mostrando minha barriga, fiquei prendendo a respiração à toa. Olha. Alan, o engraçado é de que é tão absurdo a gente ouvir dessas pessoas ainda que é a mão pesando de Deus sobre a vida das pessoas, que é a ira de Deus sobre a vida das pessoas. Eu nem vou, gente, eu preciso comentar isso porque faz parte do que a gente está falando. E aí, Alan, eu não sei se você terminou o seu raciocínio sobre o aprendizado, mas como você já tocou no assunto, eu queria fazer outra pergunta. Você quer terminar o raciocínio anterior? Vai lá. Não, pode fazer a pergunta, pode fazer. Posso fazer? Então tá bom. Pode. Alan, 1 ano passou. A ira de Deus continua? Meu Deus. Mais uma vez na nossa história, né, os homens utilizam de Deus para justificar as suas posturas, os seus erros, suas vontades, os seus egos, né? Eu não vejo ira de Deus, né? Eu sigo pensando nisso. Eu fiquei muito revoltado, assim. Eu fiquei tão revoltado com os comentários na época que o Paulo Gustavo estava internado e com a morte dele, que eu precisei assim passar um dia assim longe das redes sociais, porque isso me ofendeu de um jeito que isso mexeu com o meu emocional, né? De ver comentários das pessoas dizendo. E aí, gente, eu não sei onde está o olho dessas pessoas, eu não vou falar, né? Porque aqui é uma live metade gospel, e eu não vou falar. Né, não? Mas tudo bem. Vamos fingir que é. Ai, meu Deus. Então, eu não vou falar o tal olho dessas pessoas, porque, assim, o interessante é que esse povo fala da ira de Deus, e a ira de Deus sobre os pastores. Quantos pastores partiram aqui no Ceará? Foi pastor, menino. O irmão Lázaro. Aquela outra, Anastácio. a irmãzinha gordinha. Fabiana Anastácio. Isso, também. Então, assim, pois é, Jesus pegou, foi com a pá, menino. Venha logo todo mundo. Entendeu? Então, assim, para você ver o nível de ignorância, de hipocrisia. Gente, a religiosidade, ela mata. Né? Ela mata. Muito. Nós sabemos disso. Né? E se tiver algum cristão inclusivo aqui me ouvindo, meu irmão, em nome de Jesus, te liberta da religiosidade, porque o Alexandre se desgastou um período aí sobre a questão de templos abrir ou não. O Alexandre se desgastou com o rapaz, e o rapaz, eu sou crente raiz. Aí eu fala para ele que vai para debaixo da terra. Realmente ele vai ser raiz. Então, eu não sei se você sabe, mas eu precisei fazer uma campanha aqui, né? E isso me irritou bastante, porque eu sou um dos administradores das páginas da igreja. Então, existem coisas que o pessoal direciona mais para mim, para eu responder. Existem coisas que tem uma equipe minha aqui que responde. Mas como eu estava atendendo mais em casa, e a gente está fazendo tudo em casa, então eu acabei tendo muito acesso
ao direct, né, as coisas da igreja. E, nossa, a gente recebia muita mensagem. Por que a igreja não estava funcionando? Por que não abriu a igreja? Então, a gente lançou uma campanha aqui chamada Por Amor, né, Por Amor à Sua Vida, né, e por amor, assim, para você ter uma ideia, quando a gente, em fevereiro, quando nós perdemos a Karine, perdemos o Paulo, eu fiz um texto e eu copiava e colava para as pessoas, dizendo, respeitem o nosso luto, nós não vamos abrir a igreja. Respeita o nosso luto. E assim, isso me dá vontade de chorar. Isso me dá mais vontade de chorar do que a partida deles, porque isso me revolta, essa falta de empatia, de sensibilidade, de a gente poder entender. E aqui no Ceará, o governo do estado, ele tem a rédea muito curta, né? E assim, toda semana ele se pronuncia com um decreto, o que vai funcionar, o que não vai, e parece que o povo não lê, sabe, as estatísticas, as coisas e tudo mais. Então eu comecei a fazer uma campanha, fiz vários vídeos falando que nós não íamos abrir. Nós ainda não estamos abertos, a gente continua fazendo os cultos de forma online. Nós estamos abrindo a igreja, gravamos agora o aniversário, a gente vai abrir a igreja sábado agora para gravar dentro do permitido, né, pelo decreto, com a quantidade, com o número de pessoas permitido, com todas as coisas, tudo, para poder gravar essa live. Por quê? Nós estamos vendo tempo de chuva, entrou chuva geral na igreja, acabou com o telhado, molhou o nosso som, então a gente está passando um momento muito de aperto também. Então a gente está precisando fazer isso. Então a gente está precisando fazer campanha para poder pagar aluguel, porque aqui fechou tudo, mas a imobiliária não deixa de cobrar a gente. Assim, todo mundo entrou em lockdown, mas a imobiliária não entrou, né? A imobiliária não entrou, a companhia de energia não entrou. Assim, nós entramos em lockdown, então o povo não entrou. A companhia de internet, água, luz, ninguém entrou em lockdown. É incrível, né? Então a gente está se virando como pode, porque senão a gente vai perder. Alan. Mas isso chega a ser um absurdo mesmo, assim. Para mim é uma grande falta de empatia. E eu vou falar uma coisa, é só um frivião, sabe? Que tá dando nesse povo, é só um frivião. Porque a igreja abre, eles não vão. Eu digo isso para você. Ó, tá invadindo ao vivo de novo. Igual o ano passado. Meu Deus! Deixa eu abaixar. Te amo! Te amo! Saudade! I love you, macho! Vocês têm que vir. Passando essa pandemia, vocês têm que passar um tempo aqui, uma temporada. Eu quero passar 15 dias, já falei pra ele. Não, menos a igreja tem ar-condicionado agora, vocês não vão sofrer de calor. Ele precisa. Alan, a gente só tem 5 minutos. Maria, passa rápido demais. Deixa eu te falar. Ave Jesus, para poder o povo não se escandalizar comigo. Ave Jesus. Ó, tá te mandando um beijo. Beijo. Ó, o André Guerra falou que, assim, o que eu entendi, ele tá falando que a Karine, você e eu somos muito intensos. Os três juntos seria um tumulto, os três juntos. Mas, Alan, gente, a gente tá chegando no final. Eu vou pedir pro Alan, eu pedi para ele trazer uma mensagem uma mensagem de encorajamento para vocês. Eu vou deixar ele falar a frase, ele vai se despedir. Volta comigo aqui para eu falar mais algumas coisinhas para vocês, tá bom? Alan, você tem 2 minutos. Bom, eu não pensei em nenhuma frase especial, nenhuma frase motivacional, né? O que eu gostaria de compartilhar com vocês é somente aquilo que eu estou vivendo. E é um convite, na verdade, eu não quero falar, eu quero te convidar a você viver, sim, a sua vida de forma intensa, a não deixar para amanhã algumas coisas. Eu acredito que a maior lição que nós estamos tirando de tudo que estamos passando é essa, né? É viver a nossa própria vida. Eu quero encerrar esse pensamento deixando aqui algo para você pensar, tá? Se o seu vizinho anda nu dentro da casa dele, o problema deve estar com você, que está reparando que ele está andando nu, porque ele está dentro da casa dele. Com isso eu quero te dizer, a pandemia está vindo aí para poder ensinar a gente a cuidar mais da nossa vida, da nossa casa, do que da casa dos outros. Porque enquanto eu paro para poder cuidar dos outros, eu não estou cuidando da minha. Então, vamos cada um se voltar para si, vamos cada um olhar para si, literalmente, como o apóstolo Paulo fala, examinar a si mesmo,
tá? Então eu acredito que o maior reset de Deus, a maior, assim, a questão aí do Enem de Deus, a questão Enem celestial, né? É a gente marcando marca, o Enem celestial aí tá vindo exatamente para isso, né? E tem gente sendo reprovada no Enem aí porque, né, cuidou tanto do povo que não cuidou de si. A prova é sobre você, a prova não é sobre o outro. Alan, antes da... Meu Deus. Chega, Ai, Jesus. Meu celular entrou no manto, deu um pulo aqui, ó. Labastaia. Subi Ai, gente, que saudade. Que saudade que eu tô. Mas olha só, deixa eu falar. Acho que a última vez que eu falei, a gente chegou aqui, eu te falei que estão vendendo o refrigerante São Geraldo aqui em Brasília. Acho que eu comentei contigo, né? Cara, deve ser caríssimo. A R$10 o litro, de 2 litros, um absurdo. Eu até tava pensando... com 10 conto aqui a gente compra um garrafão daquele de 20 litros. Oh, Deus é fiel. Alan, eu queria deixar uma mensagem pra gente, uma mensagem que tem no livro de Salmos, Salmos 10, no versículo 17, que fala assim: Tu, Senhor, ouvirás os desejos dos humildes e encorajarás o seu coração. Tu, Senhor, nos escutarás. Então essa mensagem, gente, é para que a gente possa ter coragem. Somando o que o Alan disse, o apóstolo Alan, sobre viver intensamente, eu também tenho sofrido algumas retaliações porque eu decidi fielmente viver intensamente a minha vida em vários sentidos, me desamarrar da religiosidade, não largar a mão de Deus, mas da religiosidade totalmente. E essa mensagem fica para você, que ele encoraje você a você viver a sua vida intensamente. Antes da gente finalizar, deixa eu avisar para você que está agora no ao vivo, você que deve estar assistindo isso gravado pelo YouTube, ao longo dessa semana, ao longo do restante do mês, vai estar vindo aqui um outro líder evangélico, mas nada convencional, que é o pastor Berlofa. O Alan daqui a pouco vai fazer uma cara do nome dele de novo. Vocês acham, se o povo acha que eu tô doido, meu filho, é pior. Vai estar vindo também um líder do candomblé, uma representante espírita e também um representante da Igreja Católica. E aí a gente fecha essa primeira série de diálogos da vida espiritual em tempo de isolamento social. E tem muita coisa legal que você vai ouvir das pessoas que vão estar chegando aí nos próximos dias, tá? Peço para você que está nos acompanhando aqui agora, nos segue, conhece o nosso trabalho, a gente está aqui nas redes, o perfil é aberto, nos procura no YouTube também, que também tá lá. Alan, dá sua despedida, sua despedida aí, velho. Gente, um cheiro para todo mundo, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E eu quero finalizar dizendo, livre-se do peso da religião, abrace cada vez mais, né? Abrace cada vez mais o amor incondicional de Jesus, tá certo? É um tempo, eu acredito que esse é um tempo que nós estamos vivendo agora, que a gente precisa muito, né, ter esse olhar literalmente da graça. E eu quero finalizar dizendo isso, porque o pessoal fala assim, ai meu Deus, o apóstolo Alan fala muito da graça, graça é desgraça, porque o pessoal não está sabendo. Gente, é muito mais fácil viver a lei do que a graça, você sabia disso? Porque a lei tem um conjunto de regras para você seguir, as pessoas adoram seguir regras, as pessoas adoram ter uma pessoa ali determinando o que elas têm que fazer. Na graça, não. Na graça, você está sendo responsável pelas suas próprias atitudes, e é mais difícil isso. Porém, né, o convite de Jesus para nós é viver a graça, porque com o olhar da graça a gente consegue chegar o outro como humano, né, e não como um semideus ou como alguém perfeito. Eu acredito que essa tem sido a maior lição de todas, né, nesse período de pandemia. Meu nego, receba o meu abraço apertado. Bate cabelo. Então, não tem mais nem cabelo para bater. Peraí que o fone cai. Não, faz de novo. O Harebaba. Isso. Harebaba. Eu tô achando que é o meio das Índias, né? Então eu só tô nas linguagens indianas. Gente, boa noite para vocês. Eu vou assistir Caminho das Índias só porque tu tá ligado no BBB, ficou com saudade da Carla Dias. Por isso que eu não sei. Isso é o clone, criatura. Você tá confundindo. Isso tá falando é o clone, que eu já tinha visto.
Ai, é? É. É o que entende de novela? Gente, boa noite, um abraço. Na quarta-feira vamos estar aqui de novo, mas só que vai ser às 4 horas da tarde, com o Pastor Berlofa. Tchau, gente. Beijo, foi lindo. Alan, Tchau, tchau. Alan, vou te ligar no WhatsApp agora, eu e o Alexandre. Tchau.